Com a palavra agora a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor não chamou a atenção do senador Armando Flecha. Depois, senador Suplicy, senador Flecha, senador Lindomberg Farias e o senador Cássio Cunha Lima também, que solicitou agora. Senhor presidente, quero dizer que eu vou me esforçar muito para usar o tempo, assim como os demais colegas que me antecederam. Vossa Excelência é sempre muito objetivo. Só fazer um reparo. Quando o senhor falar dos estados que perdem, não fale Mato Grosso do Sul e Amazonas, fale Amazonas e Mato Grosso do Sul. Porque mesmo as perdas do Mato Grosso do Sul sendo grandes, as perdas do estado do Amazonas, elas são inadmissíveis, ao ponto de inviabilizar uma unidade da federação. Aliás, ministro Mantega, eu quero cumprimentar o senhor pela proposta, claro, a sugestão que traz ao Senado de projeto de resolução, porque é a primeira vez que eu vejo numa proposta que trata de assunto tributário, a Zona Franca ser tratada de forma diferenciada. Porque o que acontece normalmente aqui é que a proposta vem para todos iguais e a bancada que se mobilize, o Estado é que se movimente para mudar a proposta. Então, quando o senhor apresenta um projeto de resolução que reconhece a forma diferenciada que deva ser tratada a Zona Franca de Manaus, de nossa parte, o senhor merece os cumprimentos e muito mais do que isso, ministro. E o senhor sabe do que nós estamos falando, de uma unidade da federação que é a exceção no sistema tributário brasileiro. São 27 unidades. Apenas uma tem o seu desenvolvimento econômico baseado na política de incentivos fiscais. E essa unidade é o Estado do Amazonas. É o Estado do Amazonas. Então, se propuser algo que modifique as alíquotas interestaduais de ICMS sem levar isso em consideração, significaria inviabilizar por completo o Estado do Amazonas. Tanto que, quando o Mato Grosso do Sul fala em 30% de perdas, nós chegamos a 81%, senador Delcídio. Senhores senadores, 81% aproximadamente, de acordo com os estudos do Estado e do próprio Conselho de Administração Fazendária, senador Inácio Arruda. Então, não há dúvida que entre as duas sugestões de anteprojeto, óbvio que nós temos que levar em consideração aquela que trata no parágrafo 2º do artigo 1º, diferenciado não só a Zona Franca de Manaus, como as operações interestaduais com gás natural. Agora, ministro, eu queria perguntar do senhor por que 16 anos? Porque, pela proposta apresentada também, o fundo de compensação teria uma vida útil de 16 anos. 16 anos. E não sei se o fundo de desenvolvimento regional também teria uma vida útil, as transferências, por 16 anos. Por que esse período? E se o senhor considera que o próprio fundo de compensação, não sei se eu entendi mal a tabela que o senhor mostrou, mas grande parte dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional são recursos de financiamento e não do OGU, do Orçamento Geral da União. Não são recursos de fundo perdidos, e sim de financiamento. Se o senhor considera que essa proposta ela é suficiente para manter uma forte política de desenvolvimento regional. Porque é óbvio, ministro Mantega, todos nós temos a mesma opinião que tem Vossa Senhoria, enfim, que a guerra fiscal ela traz prejuízos enormes ao país. Enormes, não só aos estados, mas ao país como um todo. Entretanto, tem sido essa a prática e a melhor política de desenvolvimento regional para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para o Norte. Tem sido a mais eficiente, porque da parte do governo federal, as políticas que a gente tem de desenvolvimento regional, é óbvio que de uns 10, 12 anos para cá, muito tem mudado no país, com a recriação da Sudene, a recriação da Sudã, com a decisão política importante de descentralizar investimentos, construção de refinarias, de projetos industriais importantes, não mais na região centro-sul do país, mas em outras regiões menos desenvolvidas. Então, a política, essa guerra fiscal, ela tem sido um instrumento importante de política de desenvolvimento regional. E se o senhor considera que essa proposta apresentada inicialmente deste fundo de desenvolvimento regional, ele será capaz
de repor aquilo que provoca os estados quando conseguem atrair investimentos através dos incentivos, mesmo que legais, mas através dos incentivos que concedem. Por fim, cumprimentar o senhor, dizer que nós estamos satisfeitos com essa proposta de manter 12%, não é? Tratar a Zona Franca de Manaus de forma diferenciada, e tenha Vossa Senhoria a convicção e a certeza. A Zona Franca de Manaus não é importante para o Amazonas, não é importante para o Norte, ela é importante para o Brasil e para o mundo. Porque se hoje nós conseguimos o grau de preservação e de conservação ambiental, em grande parte isso se deve, ministro Guido, se deve à existência da Zona Franca de Manaus, que eu costumo dizer, os governos do Amazonas não foram mais competentes do que os governos do Pará, do que os governos de Rondônia, do Acre ou de Rondônia, não. É que nenhum deles tem o que tem o Amazonas, que é uma alternativa ao desenvolvimento, que não seja a pressão sobre a floresta. Então, isso tem sido muito importante e tem feito com que o nosso Estado tenha um nível de preservação de aproximadamente 98% das florestas. E o senhor sabe que isso, mensurado economicamente, é um ganho fantástico, fenomenal para o Brasil como um todo. Obrigada. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin.